Olá, caros alunos. Meu nome é Almir Garcia Fernandes. Eu sou professor de Direito Civil da Universidade Federal de Uberlândia e estou aqui apresentando uma série de vídeos sobre o estudo do direito civil, em especial o direito das sucessões. Essa área do direito civil que é tão importante no meio acadêmico e para a nossa vida profissional, né? Afinal de contas, a relação da morte é uma relação que atingirá todos nós, né? Nós todos nascemos, né? Crescemos, nos desenvolvemos, né? Constituímos as nossas famílias e um dia nós morremos, né? E o direito das sucessões ele vai estudar justamente os aspectos jurídicos do que acontece na nossa relação patrimonial para depois da nossa morte. Tá? Então, essa área do direito civil, apesar de muitas vezes as pessoas entenderem que ela tem uma proximidade com o direito de família, né, porque envolve a transferência para herdeiros, tudo, nós precisamos estudar a sucessão hereditária, mas na verdade ela está muito mais próxima de questões patrimoniais do que do direito de família, né? Porque o direito de família ele tem um aspecto mais social, ele tem uma hermenêutica constitucional muito mais voltada para a dignidade da pessoa humana. Não que o direito das sucessões não se preocupe com a dignidade da pessoa humana, é claro que ele se preocupa, né? Daí nós termos as questões envolvendo a sucessão de parentesco por afinidade, nós temos as questões voltadas para a sucessão de embriões, mas na realidade o que nós estamos estudando é uma forma de transferência de patrimônio. Tudo bem? Então, dando início a esse estudo de direito de sucessões, eu fiz uma série de vídeos. Esses vídeos estarão sendo apresentados semanalmente para nós estudarmos o direito da sucessão. Hoje, nós vamos verificar as disposições gerais sobre a sucessão, e o que vem a ser a sucessão, o que vem a ser esse direito das sucessões. O direito de sucessões nada mais é do que um conjunto de normas que vai disciplinar, como eu já falei para vocês, o patrimônio de uma pessoa, disciplinar a transferência do patrimônio de uma pessoa, para que depois que ela venha a falecer. Falar, mas essa pessoa não poderia fazer um testamento, por exemplo? Sim, mas os testamentos e a transferência patrimonial, eles só acontecem, só têm validade depois da morte. Então, o direito de sucessões ele é um direito causa-mortes, porque ele está relacionado àquilo que acontece depois que a pessoa venha a falecer, transferindo o seu patrimônio para os seus herdeiros, sejam eles herdeiros legítimos, que são aqueles que são impostos pela lei, quando a pessoa vem a falecer sem deixar testamentos, ou então herdeiros testamentários, que são aqueles herdeiros que são indicados expressamente através de um instrumento particular, que nós vamos estudar também nesses vídeos, mas um pouquinho mais adiante. Então, nós temos, neste exato momento, que é o momento da morte biológica, nós temos o que juridicamente nós chamamos de abertura de sucessão. Então, biologicamente, quando a pessoa natural morre, quando ela vem a falecer, o seu patrimônio automaticamente será transferido para os seus herdeiros. Então, nós temos uma transferência patrimonial para depois da morte da pessoa biológica. E esse evento, essa transferência, se dá, é chamado de abertura da sucessão e segue um princípio que vem do direito francês, chamado princípio de Sezine, em que o patrimônio se transfere automaticamente para os herdeiros. Isso está previsto lá no artigo 1784 do Código Civil. Lembrando a todos vocês que essa transferência patrimonial ela ocorre no exato momento da morte biológica. Então, se a morte biológica aconteceu, por exemplo, às 8 horas e 40 minutos, às 8 horas e 40 minutos também ocorre a transferência patrimonial. Isso nós consideramos a morte biológica, que é atestada pelos profissionais de saúde. Tudo bem? Bom, uma vez que a pessoa veio a falecer, ela pode deixar estes bens
para os seus herdeiros. E no direito de sucessão, nós temos duas classes diferentes de herdeiros. Os herdeiros legítimos, que são aqueles que são definidos pela lei, né? E aí nós temos, né, os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e os parentes colaterais até o quarto grau. Lembrando que sogra é parente, sim, tá? Só que ela não tem direito à herança. Tá? E os herdeiros testamentários são aqueles que estão definidos expressamente em um testamento. Né? Quando a pessoa vem a falecer, né, a abertura da sucessão vai ocorrer especialmente no local do seu último domicílio. Cuidado, não é necessariamente aonde a pessoa faleceu, mas sim onde ela estava domiciliada. Então, se uma pessoa que mora, por exemplo, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, resolve passear na cidade de Franca, em São Paulo, e lá em Franca vem a óbito, o óbito, a morte biológica, aconteceu em Franca. Só que a abertura da sucessão, ou seja, a transferência do patrimônio, não aconteceu em Franca. Aconteceu na cidade de Uberlândia. Por quê? Porque essa pessoa era domiciliada na cidade de Uberlândia. Então, essa pessoa terá, né, a transferência dos seus bens, em regra, a fixação de competência para o processo de inventário na cidade de Uberlândia. Tá? E se essa pessoa, por exemplo, estava passeando no exterior e morreu no exterior? Ora, o raciocínio é o mesmo. Se ela morreu no exterior, ela é domiciliada no Brasil, abertura da sucessão no Brasil, transferência para os herdeiros de acordo com a lei brasileira. Mas e o inverso? E se essa pessoa era domiciliada no exterior, brasileiro, domiciliado no exterior, vem visitar os parentes no Brasil e de repente vem a óbito? E aí, como é que fica a situação da sucessão dessa pessoa? Bom, como ela é domiciliada no exterior, a sucessão vai ocorrer de acordo com a lei do país onde ela estava domiciliada, com uma exceção, e muito cuidado com isso. Tá? Os bens imóveis sempre serão partilhados de acordo com a lei do local onde eles estiverem localizados. Então, nós entendemos, né, que depois que a pessoa venha a falecer, né, os seus bens vão transferir para os seus herdeiros, levando em consideração o local de domicílio onde essa pessoa estava. Tá? A lei que será aplicada sobre a partilha desses bens, de acordo com o artigo 1785 do Código Civil, será aquela da data da sua morte. Então, a partilha segue a lei que está vigendo na data da morte. Se a pessoa morreu em um determinado ano, os herdeiros demoraram 10 anos para dar início ao processo de inventário e houve mudança na legislação, essa mudança na legislação não atinge a partilha, porque a partilha tem que ser feita de acordo com a lei que estava em vigente na data da abertura da sucessão. Cuidado com isso, meus queridos, porque nós temos uma diferença grande aqui com o direito processual civil. Por quê? Porque no direito civil nós vamos aplicar a lei do momento da abertura da sucessão, que pode não ser necessariamente aquela lei que está em vigência na data do início do processo. Mas no caso das normas processuais, as normas processuais têm que ser aplicadas na data da sua vigência. Então, um processo de inventário poderá seguir uma legislação que já foi revogada, tá? Considerando as regras do direito civil, mas ele não pode seguir as normas processuais que já estão revogadas. Então, uma pessoa que faleceu, por exemplo, no ano de 1995 e só agora os seus herdeiros resolveram fazer o inventário, então nós vamos levar em consideração o Código Civil de 1916, que estava em vigência em 1995, tá, para aplicar as regras relativas à divisão do patrimônio. Tá? Entretanto, a ação, né, de inventário vai correr de acordo com as normas vigentes hoje do novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Esse conjunto de bens deixados pelo autor da herança, nós chamamos, no direito sucessório, de espólio. Tá? E este espólio será destinado tanto para herdeiros legítimos quanto para herdeiros
testamentários. É necessário que o autor da herança respeite o que nós chamamos de legítima, que é estudado lá no direito de família. Ou seja, é aquela parte indisponível do patrimônio do autor da herança que ele não pode deixar em testamento se ele tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge. Tá? Portanto, só existe legítima, só existe uma parte indisponível que não pode ser testada quando a pessoa, em vida, possui descendentes, sejam filhos, netos, bisnetos, ascendentes, pais, mães, avós, bisavós ou cônjuge. Tá? Não tendo nenhuma dessas situações de parentesco, tá? É sim lícito a pessoa deixar todos os seus bens em testamento. Então, por exemplo, a pessoa que não se casou, que os pais já faleceram, que não teve filhos e possui irmãos vivos apenas, tá? Se ela quiser, ela pode deixar um testamento para uma entidade de caridade, por exemplo, né? Não deixando nada, nada, nada para os seus irmãos. Por quê? Porque os irmãos não possuem direito à legítima. Né? É importante, né, que o autor da herança entenda que ele tem que respeitar esse limite quando ele tem esses herdeiros, que são chamados de herdeiros necessários, tá? E estes herdeiros necessários, que envolvem a sucessão legítima, sempre terão preferência com relação aos herdeiros testamentários. Eles têm direito de receber essa parte, que é chamada de legítima, tá? E a disposição de todo o patrimônio fica apenas, né, para os casos em que a pessoa não tem herdeiros descendentes, ascendentes ou cônjuge. Lembrando que o direito brasileiro não permite que as pessoas testem os seus bens para animais, tá? Pets, né? Então a pessoa não pode fazer um testamento deixando todos os seus bens para o seu cachorrinho, tá? Ou para o seu peixinho dourado. Tá? Isso não é admissível no direito civil brasileiro. Tá? Muito bem, caros senhores, por agora eu vou terminando esse nosso primeiro vídeo sobre as disposições gerais sobre o direito sucessório. Espero que vocês tenham gostado. Tá? No próximo vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre a sucessão dos companheiros e companheiras. Tá? Muito bem, bons estudos a todos e até lá.